Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, eu sou a Sueli, do Grupo Fraternal Espírita Luz de Eurípides, e convido você a uma conversa fraterna. Eu vou pedir para você procurar um lugar bem acolhedor em seu lar, sentar confortavelmente, se possível já ter uma garrafa d'água, um copo d'água ao seu lado, e procure nesse momento aquietar seu coração. Se você estiver sozinho ou na companhia de algum familiar, que vocês possam, em silêncio, de olhos fechados, sentar confortavelmente para que possamos, juntos, fazer uma prece pedindo aos espíritos superiores, nossos mentores individuais, que nos assistam nesse momento de reflexão do Evangelho de Jesus. Vamos, com muita gratidão a eles, oferecer o nosso empenho, o nosso entusiasmo e a nossa dedicação para aprendermos mais um pouquinho das palavras do nosso Mestre. Vamos pedindo a eles que nos envolvam no seu amor, nos ligando com as fraternidades universais que nos ajudam neste trabalho, principalmente com o mentor da nossa casa, o professor Eurípides Barçanufo, pedindo a proteção também da nossa mãe querida Maria, que ela, com seu manto de luz, nos leve até o Mestre Jesus e que Ele, abrindo nossos corações e nossas mentes, possa operar em nós a dinâmica da nossa evolução espiritual. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós vamos estudar hoje a passagem evangélica narrada por Mateus e Marcos. Ela está contida no item 5 a 7 do capítulo Honrai a vosso pai e vossa mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar que Jesus sempre era seguido por uma multidão ávida de seus ensinos. Jesus falava àquele povo simples da sua época, através de palavras alegóricas, mas cheias de simbolismo da vida cotidiana da sua região, da cultura, do seu povo. Jesus era a celebridade da sua região. E o que é uma celebridade? O dicionário aponta pessoa afamada, célebre, ilustre, de reputação bem estabelecida, uma pessoa de renome e notabilidade. Jesus, além de ser celebridade em sua região, foi também a primeira pessoa a ficar famosa em todo o mundo. A questão da fama mundial tem um fato interessante. Toda pessoa influente começa a ser famosa em sua região ou em seu país. Conseguir fama em terras que não são as suas é relativamente difícil, especialmente se você considerar, meu amigo, os tempos mais antigos, quando era preciso mais do que vídeo do YouTube para fazer sucesso. De acordo com o projeto Panteon, que analisou as pessoas mais famosas dos últimos 6.000 anos, Jesus seria a terceira pessoa mais importante do mundo, sendo antecipada por Aristóteles e Platão, em primeiro e segundo lugar.
Baseado ainda no Banco de Dados Cristão Mundial, define-se que a Terra conta hoje com 33% dos seus habitantes cristãos. 38% já tiveram contato com o Evangelho, mas optaram por não seguir o Cristo. E 29% dos habitantes que jamais ouviram falar sobre Jesus. No Brasil, apenas 0,1% da população nunca ouviu falar do Cristo. Outra curiosidade é que em nosso país, 35 mil pessoas foram registradas com o seu nome. Mas voltando então à passagem evangélica, esse capítulo 14, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, narra a seguinte passagem. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perspassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. O Mestre, nessa passagem evangélica, nos mostra alguns elementos dessa cena que são analisáveis hoje em dia por uma ótica um pouco diferente. Vejamos. Primeiro, a palavra irmão e primo é a mesma palavra no aramaico e hebraico. Por não existir a palavra primo, usa-se irmão ou irmã para designar os dois casos, tanto irmão quanto primo. A palavra é a mesma. Segundo, a frase os parentes vieram para casa e nem sequer podiam fazer sua refeição, no início do versículo evangélico, significa que seus parentes precisavam muito do alimento espiritual que Jesus ofertava, mas se negavam a tomá-lo. Na própria passagem evangélica, Kardec aponta João Batista, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhes davam crédito. Ele, o Messias, era acolhido como um estranho pela sua parentela, com exceção do próprio João Batista e, claro, de sua mãe Maria, que já tinha sido avisada até mesmo, antes do seu nascimento, pelo anjo Gabriel, a missão que ela teria em trazer ao mundo o Filho de Deus. Mesmo assim, essa mulher temia a exposição e perseguição que seu filho sofria, como toda mãe zelosa. Terceiro, os parentes tentam se apoderar dele, pois diziam que perderam o espírito. Esse é outro fato que mostra o quanto ele incomodou a família, se tornando uma celebridade da época. Podemos recordar também a história de Chico Xavier, que da mesma forma resolve sair da casa da família porque ela se incomodava tanto com os que lhe vinham pedir ajuda à porta, principalmente à noite, nos finais de semana, quando Chico estava em casa. Quarto, ao indagar quem é minha mãe e quem são meus irmãos, nós refletimos que Jesus jamais os relegou. Se analisarmos ele ainda em fase tenra, que lá seu povo considerava a maioridade o jovem que completava 12 anos,
Ele mesmo decide trabalhar na carpintaria de seu pai José, para não deixar o convívio dos entes queridos, não precisar sair de casa. Já no madeiro da cruz, no seu momento derradeiro, ele vê sua mãe em prantos, ao lado do único apóstolo que a acompanha e a acolhe naquele momento de crucificação. O mestre, abstendo-se da sua dor física, pede a João Evangelista cuidar e amparar sua mãe, dizendo: filho, aí está sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. Nós vemos que o mestre cultivou nos mínimos detalhes suas relações familiares e apresenta uma ainda maior. Sabiamente, Kardec insere essa passagem de Jesus no capítulo Honrai Pai e Mãe, onde Jesus nos ensina a maior das caridades, que é a piedade filial. Que além de respeitar os nossos pais, devemos assisti-los nas necessidades, proporcionando a eles um repouso na velhice, cercando-os de carinho e cuidados. É preciso, então, procurar o sentido das palavras que Jesus usava, sempre vendo em cada ocasião um motivo para o ensinamento. Cristo não renega sua família nesse contexto, mas explica a diferença, entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Ele, nesse momento, nos oferece o ensinamento da expansão da família, muito maior do que aquela que nos deu origem. São todos os filhos de Deus, alguns que nos são afins, como amigos, colegas, e outros tantos que nós nos relacionamos, ou ainda os que já nos antecederam à pátria espiritual. Vejam que ele aponta todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, nos apresentando naquele momento a família espiritual pelo laço da afinidade. O palestrante espírita de Belo Horizonte, Haroldo Dutra Dias, diz que o desafiador é equilibrar o sentido de universalidade com o afeto particular que devemos aos nossos familiares. O mestre cultivou nos mínimos detalhes suas relações familiares e ainda apresenta uma maior. Como encontrar a justa medida entre a família material e a família espiritual? Ser tão amoroso e atencioso sem perder a universalidade. Então, meus irmãos, é um desafio para nós equilibrar a vivência entre as duas famílias. Na família material é onde estamos mais tempo em convivência diária e é onde encontramos nossos desafetos do passado, que pela misericórdia divina podemos nos ajustar nessa existência. O verdadeiro cristão, então, é aquele que aprende com os ensinos do nosso Mestre Jesus a conviver com a família material da mesma forma que vive com a família espiritual. As ferramentas que nos darão todo esse suporte são muitas vezes obtidas através da família espiritual, nas atividades que nos dedicamos a ela ou com ela. São elas, essas ferramentas, a solidariedade, a abnegação, a bondade, a piedade, a compaixão e a caridade. São os sentimentos que nos proporcionarão o convívio harmonioso no lar. Joana de Ângeles nos orienta a sentir a dor do próximo como se fosse a nossa própria dor. Exercitar diariamente nesse sentido, esforçando-nos para sermos bons, a fazer o bem, expandir o nosso amor.
Em algum momento, isso será parte da nossa essência, será naturalmente praticado sem esforço. Lembremos, mais uma vez, que o Mestre cultivou nos mínimos detalhes suas relações familiares e jamais deixou de cumprir sua missão como Filho de Deus junto à sua família espiritual. Então, meus irmãos, que nós possamos, com esse exemplo do Mestre, seguirmos suas orientações, lembrando que ele jamais renegou sua família, só mostrou nessa passagem evangélica a verdadeira família, que é a nossa família espiritual. Mas para o momento, nós ainda estamos envolvidos nos laços da matéria e precisamos conviver harmoniosamente também e principalmente com a nossa família material. Eu convido vocês então, nesse momento, a fazermos nossas vibrações, fluidificando nossas águas. Vamos buscando, de olhos fechados, encontrarmos a paz dos nossos corações, expandindo o nosso amor, envolvidos pelos nossos mentores individuais, os mentores dos nossos lares, rogando a eles, nesse momento, que nos assistam. Vamos imaginando que a luz do Mestre Jesus cai sobre nós em chuvas de bênçãos, de harmonia, de paz, para que possamos continuar na jornada rumo à perfeição com Jesus, para que possamos ser merecedores de compartilhar a família espiritual que Jesus faz parte. Gratos, Mestre, estamos nesse momento por podermos ser chamados de seus irmãos. Vamos pedindo a cobertura espiritual do nosso lar, que a nossa família material possa ser envolta nessas luzes de amor e de luz, sabedoria, para que possamos melhorar o nosso convívio com esses que agora se encontram em marcha conosco aqui na Terra. Que possamos melhorar o nosso convívio com os pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, esposos, com toda a nossa parentela. Senhor, envolvidos no Teu amor, em profunda gratidão, te rogamos, Pai, a fluidificação das nossas águas, para que possamos, ao completar essa prece, sermos beneficiados com o remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Com muita gratidão, rogamos a Deus na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita, Pai, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu reino, o poder e a glória para todo sempre.
Que assim seja. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.